Bom, Olá, todo mundo. Bom dia, boa noite, boa tarde, sei lá o que que é. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, como vocês viram no vídeo anterior que eu postei no canal, a gente vai mudar o formato do canal um pouquinho. Então vocês já podem ver que eu tenho uma convidada aqui, a Carol, que a gente vai conversar um pouquinho. Mas esse é o primeiro vídeo, o primeiro episódio da temporada número 1 e vamos ver se esse formato funciona. Então, como esse é o primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho o que que pode acontecer depois dessa conversa. Primeiro, todo mundo pode deixar comentário e perguntas para a Carol. A gente tenta responder nos comentários. E se for muita pergunta, a gente até tenta convidar ela de volta e persuadir ela a voltar. Se você tem uma pergunta que não tem, diz com que a gente conversou com a Carol, mas você só quer colocar para o próximo vídeo, coloca no comentário, que aí também fica mais fácil eu organizar quais serão as perguntas e qual seria o próximo convidado que todo mundo tem interesse em ouvir aqui. Bom, sem mais demoras. Gostaria de apresentar a Carol. A Carol vai apresentar, ela vai falar dela mesma daqui a pouquinho, mas a Carol é uma amiga minha, grande amiga minha, então essa daqui não é uma entrevista de desconhecidos, mas é a primeira vez que eu vou entrevistar a Carol. Então vamos ver como isso vai sair. Eu vou tentar manter a minha cara séria e a Carol também. Mas, Carol, vamos começar um pouquinho com você. Breve, aquele elevator pitch de entrevista. oh O que que boy. você faz? Onde você mora? O que que você gosta nas horas vagas? Vamos lá, aquele condensadinho. Ok. Oi, pessoal. Obrigada, Ká, pelo convite. Feliz de estar aqui. Eu sou a Carol. Eu sou brasileira, obviamente, também. Moro em Chicago atualmente, fazem quase 4 anos já. Passou rápido. É, Mudei para os Estados Unidos 10 anos atrás, pelo meu trabalho. Na época que foi assim que eu conheci a Camila, nós duas trabalhávamos no Walmart e-commerce, e eu fui transferida, e a princípio para São Francisco, passei 4 anos lá, depois me mudei para Nova York, 3 anos em Nova York, e agora estou aqui em Chicago, apesar do meu trabalho ser ainda em Nova York, em teoria. O escritório é lá, eu trabalho como diretora de Program Management para Weight Watchers, que aí no Brasil era Vigilantes do Peso, infelizmente fechou as operações no Ah, Brasil, não né? sabia disso. Não sabia. Fechamos o ano, nesse ano mesmo, não foi nem ano passado, foi bem recente. Mas é onde eu trabalho, já estou com eles há 5 anos e meio, e, e é esse um pouquinho de mim. E o que eu gosto de fazer nas horas vagas, vocês devem ter visto, ele estava bem aqui no cantinho, o Barney, quando eu não estou trabalhando ou com os meus amigos, eu estou com o meu bebê, que está bem Oh, aqui. a Barney! Muito bom. Ele tá, eu também quero ser É. entrevistada. Barney, você é o próximo. Você é o próximo. Você fala só inglês, Barney. Ah, não, ele aprendeu português também com você. O que que eu tô falando? Carol, Ainda muito bem. obrigada. Então, vamos fazer o seguinte: o nosso foco aqui com a Carol vai ser a imigração dela e a história dela, porque como o canal foi criado para ajudar as pessoas a descobrirem diferentes jeitos de virem para os Estados Unidos e escutar a história de quem sucesso, né? Porque eu acho que também assim, só o fato de sair de casa, deixar a família para trás, chegar aqui já é sucesso. Então eu vou fazer algumas perguntas para Carol e a gente vai indo. Carol, então vamos falar um pouquinho antes de você vir para os Estados Unidos, o que que deu aquele estalo? E eu sei que também você já tinha passado uma temporada aqui, né? Você passou uma temporada em Miami há muitos anos atrás, foi modelete, modelo. Modelo, então eu sabia. Olha só que linda. Não, é modelo. Ainda é linda. Sempre foi. Mas eu sei que você também veio a trabalho, alguma coisa assim, né? Então, assim, então aí você voltou para o Brasil e veio para cá pelo Walmart. Então me conta um pouquinho o que que deu aquele estalo de quando você estava trabalhando no Walmart Brasil, de querer voltar para os Estados Unidos e ficar nos Estados Unidos. Olha, na verdade, sempre foi de caso pensado. Desde que, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, que eu tinha 13 anos de idade, na verdade, foi a minha festa de 15 anos Ah, adiantada. Eu 2 anos adiantada. a família inteira a fazer uma vaquinha, meus pais, meus irmãos, e me mandarem para Disney quando eu tinha 13 anos. Eu me apaixonei. E foi ali que, quando eu voltei, eu falei para os meus pais: olha, eu vou crescer e eu vou mudar para os Estados Unidos. E
né? Ah, mas 13 anos, o tempo passou e tudo mais. Com 23 eu voltei a fazer um intercâmbio, aí já estava trabalhando, guardei meu dinheirinho e tudo mais. Vim fazer um intercâmbio em Nova York para treinar mais o inglês, estudava no Brasil, mas nada como a gente fazer a imersão, né? Então vim com 23 anos, aí passei um mesinho em Nova York e aí foi o prego no caixão. Agora vai. Aí voltei já dali com aquilo sempre em mente. E, como você disse, morei em Miami por 2 anos. Na época, não estava na minha área de formação, fiz uns trabalhos de modelo, continuei estudando o inglês, voltei para o Brasil, mas sempre com aquela. Falei, não, eu tenho que fazer um caminho agora que vai me dar certeza de um visto que vai me deixar no longo termo, uma empresa sólida. Então, desde que eu voltei, eu fui buscando trabalhos em empresas que fossem multinacionais, até que conseguisse uma empresa americana, que daí é o melhor caminho, né? Mais fácil, assim, digamos. Então, desde que comecei no Walmart, já sempre tentando ali, né? Nossa, como é que eu faço para interagir com o pessoal do internacional e tal. Acabei entrando no departamento de tecnologia que me deu essa possibilidade, que foi quando a gente se conheceu, porque Camilinha já estava na Califórnia, já trabalhando na área de produto. E aí eu comecei o networking, né? Eu ia para, porque como eu trabalhava com contratos internacionais no Brasil, ia muito para os Estados Unidos, aí já lá falava, olha, pessoal, se tiver alguma coisa, tô aí, me considera. E mesma coisa quando o pessoal dos Estados Unidos vinha para o Brasil, né? Sempre fazendo aquele networking, que é vida, minha gente, não é cá. É. E então, mais ou menos é isso. O estalo, assim, veio há muito tempo atrás. Não, ótimo, Carol. E eu vou contar o outro lado para começar, que a Carol falou do networking. Isso foi vital, porque no momento que o Walmart aqui nos Estados Unidos tinha uma vaga, o nome da Carol logo surgiu, porque todo mundo já tinha conhecido a Carol já tinha vindo para cá, o trabalho dela era maravilhoso. E aí foi aquela história: vamos oferecer direto para Carol? E é claro que todo mundo lá, vamos! Sabe, era um time inteiro, era um time bem grande, viu, gente? Mas a Carol ganhou o coração de todo mundo. Então, networking nos Estados Unidos é uma coisa muito grande. Parece bobeira, mas nem. Mas assim, 30 minutos. Eu acabei de vir de uma conferência do Lenny and Friends e alguém falou que se você tirar 30 minutos por semana para conversar com alguém, ou que você já conhecia, ou alguém novo, pode comer, Carol. Pode comer que os fuso horário aqui é tudo trocado, né? Tudo no meio. É, ah, 30 minutos, isso vai construindo o seu networking. E eu acho que é super importante, porque assim, nada acontece da noite pro dia. E eu acho que assim, a história da Carol é bem parecida com outras histórias, inclusive com a minha, em que assim, tinha um foco, tinha um objetivo e foi tomando as decisões por esse objetivo, né? Então, assim, não acontece da noite pro dia. Foi muito legal. Bom, Carol, daí você conseguiu e você veio pra cá pelo Walmart. Num primeiro momento, qual era o seu objetivo chegar aqui? Era ficar? Era vir pra. Você veio com L2, né? Você veio transferida. É isso mesmo, né? L2? Foi o Eu L, vim é o com tio? L1, L1. L1A. L1. L1A, É, que é transferência interna com cargo de gerência, uma coisa assim? isso, Isso. executivo, isso. É, Executivo, isso mesmo. que eu já era gerente lá no Isso Brasil. mesmo. Na verdade, eu até tomei um step back. Quando eu fiz essa entrevista para vir para os Estados Unidos, passei pelo processo normal, como se fosse, né, que eles têm todo um processo também. A empresa tem que provar que ninguém nos Estados Unidos pode fazer aquele trabalho e tudo mais. E como a vaga era muito específica para alguém que soubesse do mercado da América Latina, enfim, eu fit the Yes. bill e aí vim. Então, assim, eu vim como transferida interna, o visto já me dava. Eu ainda não sabia, tá, todos os pormenores do Green Card, da jornada do Green Card, mas eu dei essa super sorte de vir com um visto que é o melhor que tem para o jump do Green Card. E sim, a minha intenção sempre foi ficar mesmo no longo prazo. Eu não vim pensando, ah, eu vou ficar só 2 anos ou vou pegar a experiência e vou voltar. A minha intenção mesmo era vir e fazer carreira e construir a minha vida aqui mesmo. É isso mesmo. E é verdade, uma coisa bem legal de lembrar é que quando geralmente, mesmo que a vaga, a gente, que eu falei, a gente queria a Carol e a gente não, assim, a gente queria que a Carol viesse e ficasse, Carol falou certo. Quando é transferência internacional,
você tem que participar do processo aberto, porque tem muita documentação que precisa ser feita para o Estado por causa do visto. Então, quando geralmente uma transferência interna, por exemplo, se a gente estivesse na Califórnia e alguém fosse para Bentonville, seria mais aquela conversa interna. Mas pela Carol estar no Brasil, e acho que isso daí ainda é verdade, você tem que provar, que foi o que ela falou, tem que provar que você não tem alguém nos Estados Unidos. Então, o processo seletivo dela foi o mesmo. Então, mesmo ela tendo dentro da empresa, o processo seletivo dela foi praticamente o mesmo. Teve entrevista com outras pessoas para comprovar que realmente ela era a escolha certa. E é verdade, essa vaga era para América Latina, então a gente também deu sorte que a Uhum. Carol tinha essa especialidade. E, Carol, vamos falar um pouquinho. Quando você. Então, você falou do seu L1, né? E eu sei que faz tanto tempo que eu vim com visto diferente. Me lembra de novo a sua jornada. Você veio com L1 e aí foram 6 meses, se eu não me engano, isso daí era a regra do Walmart, antes de pedir o green card, certo? Isso, o Walmart pedia, né? Porque assim, também eles não querem investir, porque é um investimento alto e trazer o funcionário para um outro país, pagar casa, carro e tudo mais, o visto mesmo, e você chegar aqui e partir outro emprego. Então, e até porque o meu visto tinha esse fast track, eles pediam 6 meses para daí você dar a entrada no pedido do green card. Eu, na verdade, eu era tão feliz no Walmart que eu esperei 9 meses. Eu esperei até mais, porque eu não queria que eles achassem que eu estava, olha só, querendo vir tomar o green card e sair. Então, eu esperei, eu não tinha muita ânsia, assim, de pedir, não. E daí, quando entrou, foram mais 9 meses, e daí o visto saiu, o green card saiu. É. Então, eu vou dar eu vou sair aqui na tangente para falar. Uma das coisas que eu aprendi com outras pessoas, com a Carol deu certo, tá, gente? Mas existem casos em que a troca gerência, ainda mais hoje. Então, assim, se você é transferido ou se você pega um emprego aqui com H1, conversa com o seu RH o mínimo de tempo e fica pedindo o seu green card, porque o que acontece é que às vezes a gente deixa passar e aí muda alguma coisa. E aí a pessoa que vem nova fala assim: Ah, eu vou mudar a regra, agora são 3 anos. E aí você, agora que já tinha passado, vamos supor, não a Carol, não foi o caso da Carol, mas Mas especialmente foi. em empresas pequenas, que eu já vi isso. Na empresa grande, você tem muito mais burocracia para fazer isso. Mas empresa pequena é da noite pro dia. Então, eu vindo de startup que fiz várias coisas para imigrante, vou falar para vocês: 6 meses, 3 meses, 9 meses, o que é o mínimo, você já começa a falar para RH, porque tem isso também. Às vezes, empresa pequena, ela não vai te lembrar. Eu sei que o Walmart era muito bom eles tinham uma newsletter, né, Carol, se eu não me engano. A pessoa de RH, eles mandavam algum reminder. Porque eu lembro que eu recebia também. Eu não lembro, É, mas eu faz tanto acho que tinha tempo. uma comunicação, sim, só específica para a galera dessa situação. Eu acho que tinha alguma coisa nesse sentido. Mas não é sempre que tem. Então, fique. Eles eram muito solícitos e muito proativos também. Eu lembro que eles vinham mais perguntar e falar comigo do que eu com eles. Eu ficava até meio assim. Então, mas é o que você falou, é um Walmart, né? Então, tudo mas. E deu certo pra Carol. E, Carol, o seu fast track, aí eles fizeram o file do EB2 pra você, foi isso? Amiga de Deus, eu tinha que ter estudado isso, meu bem. Sei não. Eu acho que foi. Eu lembro, porque. Sabe por que que eu lembro que foi o EB2? Porque eu lembro que o seu tava current. E você tinha o. Eu lembro que ele qualificava para o EB2, mesmo também porque a sua experiência já era há algum tempo fora do Brasil e fora do Walmart. Então, acho Sim. que quando você veio, e você já qualificava para o EB2. Eu lembro que foi o EB2, eu acho que foi o EB2, porque o EB1 geralmente é para PhD, alguma coisa assim. E o seu foi o EB2, porque o meu sempre foi EB3 e só deu dor de cabeça. Mas eu lembro que o seu foi EB2. Porque foi o mais fast track, o EB2 ele era mais current na nossa época. Hoje em dia eu Hum. acho que tá tudo current ultimamente, eles estão conseguindo manter. Mas na sua época, lembra que eu tava ainda esperando, porque eu era EB3 e, Uhum. e você, eu lembro que o seu já era current. Então você logo foi naquele lá, porque você tinha 5 anos. Ah, e o L1, que deixava você ser o EB2, se eu não me engano.
Não, do Green Card eu não tinha 5 anos. Foi no meu primeiro ano. Não, você tinha 5 anos de experiência fora do Walmart. Ah, sim. Que é Ok, o que eles yeah. pedem, é o que eles pedem, né? O EB3 é 3 anos e o EB2 era 5 anos. Como eu não tinha 5 anos de experiência quando eu saí de estudante para trabalho, o meu foi sempre EB3, mas o seu eu lembro que quando a gente discutiu era outra categoria. E o que foi ótimo, porque aí ó, foi rapidinho. Foi super Logo de rápido. cara fazer as biométricas, ver o FBI, né? É, E, Carol, vamos voltar um pouquinho. Você veio para cá com a empresa, então a sua jornada como moradia, carro, essas coisas, provavelmente foi um pouco diferente de mim. Conta um pouquinho a respeito de como se mudar para a empresa foi com você. O Walmart te deu apartamento. Como é que foi você achar apartamento, achar carro, se virar logo nos primeiros meses que você chegou aqui? claro. Então, tá aí também o porquê que eu fui tão assim. Eu planejei, a gente é gerente de projeto, né? Então, eu fiz todo um planejamento antes de qualquer coisa acontecer, e parte do meu planejamento era conseguir um trabalho numa empresa multinacional americana, de grande porte, porque a gente sabe que não é fácil. E vir sozinha, eu tinha você de conhecida aqui, só. Vir sozinha, assim, você não quer também ser problema para ninguém e tudo mais, então eu queria ter um suporte bom da empresa, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu cheguei, eu fiquei uma semana no hotel, logo em frente lá do Walmart, em São Bruno, Uhum. e tive todo o suporte do departamento jurídico, e de imigração da Califórnia, que cuidou não só do meu visto, como desde visto até passagem aérea, tudo. Vacinação e todas essas coisas, os detalhes que eu não me lembro, mas que são muitos. É, então teve todo o suporte disso, e eles também contrataram uma empresa que chamava Duel alguma coisa, que foi essa mulher que veio me receber, quando eu ir para o apartamento corporativo. Eles me deram um apartamento corporativo por 3 meses, e um carro também alugado por 3 meses. E essa moça veio, ela me levou, no apartamento, ela me levou para tirar carta, ela me levou para abrir conta em banco, para tirar o Ótimo. Social Security. Então eu tive suporte para tudo, assim, foi muito white glove. Foi um suporte maravilhoso. Eu falava, gente, o Walmart é o amor da minha vida, é o que mudou a minha vida. Foi o Walmart, assim, eles fizeram tudo mesmo, com um super cuidado e um suporte fenomenal. Então, eu tive esse. E daí, aí, passaram-se os 3 meses, aí, vai, né? Criança, agora você aprendeu a andar, se vira. E daí foi com que você participou comigo, procurar Ai, apartamento, comprar o carro, não sei o quê. Mas aí, né, foi diversão, porque eu já estava adaptada, e o susto mesmo de chegar e se adaptar já tinha meio que passado. E daí foi uma outra etapa de achar o lugar, imobiliar e tudo mais, mas até com isso eles ajudaram. Eu lembro que na época eles me deram um valor para mobiliar também o meu apartamento. que legal. É engraçado, eu nunca perguntei isso pra você. Eu lembro do apartamento corporativo, mas eu não sabia da moça que ajudou você a tirar todos os documentos. Que maravilhoso! Eu sempre É, fui fã do Walmart, falo que eu saí do Walmart também. Eu tenho uma história do Walmart. Talvez um dia eu e a Carol vamos fazer as nossas lembranças do Walmart. E tem mais brasileiro que sim. trabalhou lá. Talvez a gente pega os nossos amigos, mas assim, amo de paixão. Uma empresa maravilhosa para trabalhar, sempre cuidou muito bem de todos os empregados. E não sabia dessa parte, Carol, acho máximo. E o que foi bem diferente de outras pessoas, porque se vocês verem meus vídeos mais antigos, vocês vão ver que eu, para abrir conta bancária, foi no grito. Para pegar um seguro social, foi. Mas assim, eu falo no grito brincando, porque por isso que eu gosto. Tô aqui animada entrevistando a Carol, porque é um outro caminho e é para mostrar para todo mundo que coisas são diferentes, todo mundo tem uma experiência diferente. E eu lembro quando a Carol tava procurando apartamento que eu ajudei, eu fui lá no apartamento dela, que depois foi um apartamento super fofinho. Até hoje eu tenho. Às vezes eu passo na Califórnia, era na California Street aqui, passo na frente, eu falo assim, ai, que vontade de vir tomar um chá da tarde. Né? Quem será que tá no apartamento? Vou bater e falar assim, ah, quer ser meu amigo? Mas eu lembro disso. E, Carol, então, a gente.
Vamos um pouquinho, já que você falou da conta e aqueles primeiros 3 meses. Então, assim, ajudou muito no choque cultural. Mas choque cultural existe. E como eu, você se mudou pra cá sozinha. Então, Uhum. não tem como, né? Não tem mais papai e mamãe pra ajudar nas coisas e correr, né? Eu só pelo telefone, que naquela época que tava começando, né? Faz 10 anos, é. O iPhone era novo. Então, né, É. nem tinha que ser tudo no computador, no Skype. Nossa, gente, como a gente é. Lembra? Ninguém mais usa, mas era. E me fala um pouquinho, qual foi o maior choque cultural que você lembra que você Nossa, passou? tem uma história que vai ficar comigo pro resto da minha vida, que eu passei uma vergonha lascada, minha gente. Eu sou brasileira do interior de São Paulo. E a gente fala muito com a mão, a gente dá tapa na pessoa, mas não é, que não sei o quê, e né, e toca muito na pessoa. Eu vim do meu jeitão, né? Vamos lá. E fui trabalhar na engenharia do Walmart. A princípio eu estava em São Bruno, mais na área de produto, então era um time mais diverso. Porém, assim, eu não tinha um time meu, eu não tinha muito contato com o meu time, assim, direto o dia todo, pertinho ali e tudo mais. E trabalhava com muita mulher ainda na área de produto, mas então era uma crowd diferente. Aí eu fui transferida para a engenharia mesmo, da área do e-commerce do Canadá, que ficava em Sunnyvale. Quando cheguei em Sunnyvale, maravilhoso, e a demografia, né, É, demographics do pessoal é demographic. diferente. Era meio, deixa eu ver se eu, acho que 90% eram homens e indianos com quem eu trabalhava, ou paquistanês, dessa área do mundo, que é uma Ásia. cultura É. bem diferente da nossa, principalmente nas relações homem-mulher, não só romanticamente falando, mas na sociedade em geral, profissional e tudo mais, amigo, whatever. E eu, muito brasileira sem noção, tava levando a vida como vai, e me deram um time enorme, sei lá, acho que tinha 9 ou 10 engenheiros, todos muito receptivos e educados e tudo mais, mas naquele jeitinho deles também muito na deles, né? E eu, às vezes, chegava de manhã, e aí, como é que você tá? E pá, no ombro de um, e pá, no ombro de outro, e aí, não sei o quê. E aquilo foi indo. Aí, um dia, o meu chefe, que era meu amigo, posso falar o nome? Cara, Pode. o Pode. Rehan, que você conhece muito bem, era nosso amigo. Rehan, se você estiver vendo, Pode. não vai entender nada que está em português, mas Era o enfim, meu vai ser chefe um amigo. também. É, foi meu É, chefe. Ó. e com ele eu tinha essa liberdade, porque ele visitou muito o Brasil quando eu ainda estava no norte do Brasil, eu vinha para cá. Então, ele tinha essa dinâmica comigo e nunca foi um problema, nada, porque ele estava acostumado com o brasileiro também, né? Acostumado com a Camila, acostumado com o time todo do Brasil. Só que ele nunca tinha pensado também nisso, a Carolzinha inserida aqui no meio de Sunnyvale. Aí, eu não sei, até hoje ele não me falou se teve algum report ou alguma coisa do sentido, porque aqui, gente, o negócio de sexual harassment é super sério. É, E às vezes a gente tá na inocência, mas alguém é, pode levar por esse lado. é. E aí um dia ele veio e falou comigo, ele estava morrendo de vergonha de até falar, e eu fiquei com tanta vergonha, eu tinha vontade de entrar embaixo da mesa, a gente estava na cafeteria, na hora do almoço, ele falou, Carol, preciso falar com você. Aí eu já senti uma diferença, aí eu, que foi? Peguei no braço dele. Aí ele, então, É isso. é isso mesmo. Aí ele, então, eu sei que no Brasil né, brasileiro é assim, eu tô acostumado com você, a gente tá Isso. Exatamente, encontre um abraço, não sei o quê. É que aqui é diferente. E então as pessoas vendo você interagir assim, não só comigo, mas com o pessoal do time, alguém pode achar que a gente tem alguma relação não profissional, eu e você, porque a gente tá sempre junto, eu sou seu chefe e, né, tem tudo isso, ou que você está sendo inapropriada com o pessoal do seu time por estar tocando os meninos. Aí eu, meu Deus do céu, que vergonha. Eu nunca mais toquei em ninguém. Ninguém. Hands free. Não, muito bom dia, boa tarde. Não quero saber do fim de semana de ninguém. Não quero saber da sua família, de nada. Vamos estritamente profissional. Depois, claro, foi um choque a É, princípio.
fiquei muito assim no beabá, nossa, mal abri a boca. E depois você vai, né, aprendendo aos poucos, eles também vão se acostumando, aí neutralizou-se depois de um tempo. Mas esse foi, sem dúvida, o maior choque cultural e assim, jamais vou esquecer. Não é, e esse foi para mim também foi, e é verdade, ainda mais aqui no Silicon Valley, você tem dois lados, né, o oeste e o oeste, né, que você tem muita influência do lado da Ásia, e você tem muita influência do lado europeu e o brasileiro, aí você bota o brasileiro no meio de cultura que é tradicionalmente mais fria, mais transacional que a gente fala, e é isso, eu também A bati gente lasca tudo. gosta. Acho que a primeira vez eu fui abraçar e dar beijo em alguém, sabe? Tipo, umas coisas assim que você não pensa, você não pensa. E é engraçado agora, Carol, aposto que quando você viaja pro Brasil e vai cumprimentar alguém, você dá a mão e a pessoa tira sarro, falando que história é essa de mãozinha? Porque a gente fica tão no dar a mão que aí a gente chega no Brasil, tira um maior sarro meu. O que que é isso? Tá dando mão? Eu falei, né? Exatamente. Então você meio que muda, mas é bom, Carol, então depois desse choque cultural, e acredito que tem outras milhões de histórias, porque é só o que tem, né? Então vamos conversar um pouquinho assim. Você ficou no Walmart e aí você saiu do Walmart. Então, no momento da saída do Walmart, já era você sozinha, né? Você não estava mais mudando de uma empresa para outra. Então, vamos falar um pouquinho assim. ah, o, como que foi que você aproximou essa saída? Como que você começou a procurar emprego? Como que foi depois para você encontrar os outros empregos que você passou por outras empresas antes do Weight Watchers? O que que te motivou? Então, assim, um pouquinho dessa história de que aí você já tá nos Estados Unidos, você já tá com seu green card, então não tem mais o problema de transferência de visto, não tem nada disso, você não tá atrelado a uma empresa, né? Porque você já tá lá. Então, agora praticamente você tá aqui, não tem mais nenhuma parafernália de visto. E como é que foi aí você tá, assim, no mercado de trabalho, 100% competindo, indo atrás do que você quer? Como é que foi isso? Como é que foi a experiência para você? Conta um pouquinho como que você chegou nas empresas que você chegou. Uhum, tá. Bom, eu fiquei então 2 anos e meio no Walmart, 2 anos e alguns meses, 2 anos e 3 meses, alguma coisa assim, aqui dos Estados Unidos, né? Eu já estava no Brasil antes, um ano e pouquinho, aí vim pra cá, fiquei mais 2 anos e pouquinho com eles. E a primeira coisa que foi o driver para mim, o que me motivou a começar a olhar, realmente eu amava, eu teria ficado mais tempo no Walmart. Eu gostava muito do trabalho, do time, eu estava aprendendo muito, tinha muito suporte. Era um trabalho muito seguro para mim, me sentia segura lá. Porém, o que aconteceu? Eu morava em São Francisco, gostava muito de morar em São Francisco. E o trabalho, que a princípio era em São Bruno, que era quinze é, minutos. era uma, como é que se diz? Uma drive, É. Uma dirigindo. jornada de 15 minutos dirigindo, É, né? exatamente. 15, 20 minutos dirigindo ali. Eu estava no trabalho, mudou o escritório da minha área para Sunnyvale. E daí era muito distante para mim. Eu tinha que dirigir, então acordava de manhãzinha, ou eu tentei duas coisas. Primeiro, eu tentei pegar a shuttle de São Francisco para São Bruno e de São Bruno para Sunnyvale, e o outro, the other way around, né? Pegar de Sunnyvale, São Bruno, São Francisco, que era uma jornada do caramba. Aí eu falei, não vai dar isso aqui. Aí comecei a ir de carro, de São Francisco para São Bruno, e aí pegar a shuttle, que é um ônibus do Walmart de São Bruno para Sunnyvale. Mas mesmo assim, eram 2 horas para ir às vezes e 2 horas para voltar. Eu chegava já no trabalho cansada, até chegar no trabalho ainda vai lá. Você tá de manhã, às vezes eu até conseguia trabalhar no ônibus de vez em quando, ou dava uma cochilada, enfim, você vai relaxando. Agora eu chegava em casa muito cansada. E o aluguel em São Francisco, a gente sabe, muito caro. Eu falava, gente, eu tô pagando tudo isso de dinheiro e eu não consigo nem aproveitar a cidade. Tô vindo aqui só para dormir. Mas ao mesmo tempo eu não quero mudar para Sunnyvale, que não tinha nada lá, né? Muito família e tal, e não tinha realmente nada. E eu solteira, né, nova, queria aproveitar, conhecer, ver coisa, né? Eu falei, não vou mudar para Sunnyvale, não dá. Então eu acho que eu preciso arrumar um trabalho aqui em São Francisco. E foi aí quando eu comecei a olhar.
Aqui nos Estados Unidos, eu acho que no Brasil também, hoje em dia, uma maneira que é, hoje em dia, né? Isso foram quase 10 anos atrás, mas até hoje, desde então, é um lugar que é muito importante estar atualizado e é onde você procura, eu, né, sempre procurei lá, é o LinkedIn. Eu fui, comecei a procurar, né? Porque assim, eu tinha experiência na área, mas eu mudei, né? Como eu falei para vocês, eu dei meio que um step back e da minha carreira e meio que eu comecei de novo. Então, eu tinha esses 2 anos e meio de experiência, mas não era mais aquela experiência de 10 anos que se fosse no Brasil que eu teria. Então, dava aquele medo também, poxa, será que eu vou conseguir o mesmo salário que eu tenho aqui? Será que eu vou conseguir ter o mesmo suporte que eu tenho aqui? Querendo ou não, é uma mudança grande, né? Assusta. Então, eu fui com esses medos todos. E aí que vem o networking, que faz toda a diferença do mundo. Camilinha aqui, que vos fala, tinha lá, ficou sabendo de uma vaga na empresa que ela trabalhava na época. Carol, tem uma vaga que é de Scrum Master, que eu acho que você. Ah, não, na verdade era uma vaga de produto. Ela tem uma vaga de produto Acho que eu que sei, e eu muito cagona, né? Ai, Camila, mas eu não sei nada de produto, não sei o quê. Ela falou: não, vai lá, faz a entrevista, porque você vai conhecer gente, é bom mostrar a tua cara. Aprendi aí já uma boa dica para todos. Ela falou: vai lá e conversa. Ela falou: eu sei que você é boa, você dá conta, não tenha medo, vai lá e conversa com o povo. Aí eu falei: ai, Jesus, vamos lá, né? Que eu tava nessas de fazer entrevista aqui, tava mais por telefone, ainda muito no comecinho. Falei: ah, vou. Aí fiz a de telefone e eles me chamaram para uma in person. Aí eu fui na in person e assim, fui ok, mas não fui espetacular, porque eu não tinha mesmo a experiência de produto. Por mais que eu soubesse o que é um gerente de produto, a minha experiência hands-on, né, era de projeto. Só que isso também ficou bem claro na minha entrevista. E uma das pessoas que me entrevistou, coincidentemente ou não, era uma gerente ou diretora, não sei, ela era diretora de projeto. projetos. Yeah. E daí ela gostou muito de mim e ela teve. Para aquela vaga de produto, eu não consegui, tá, pessoal? Foi só experiência mesmo. Só que logo em seguida surgiu uma vaga de projeto no time dessa mulher. E ela lembrou de mim, chamou de novo para entrevista, daí era uma entrevista focada no que eu sabia, que era projeto, e eu passei para essa. E foi aí que foi meu primeiro jump. Só que teve junto com isso, teve uma outra diferencial também, que foi que também me deixou um pouco assustada, que eu estava saindo de uma. Aqui não é CLT, né? No Brasil a gente fala É. CLT, Full mas time. full time. Eu estava saindo de um full time para um contrato, que é diferente. Você é como se fosse um PJ aí no Brasil. Então eu fiquei com esse medo também, mas fiz. Aí a Camila me deu toda uma calma também nesse sentido. Ela falou: Carol, você só precisa negociar bem o salário, ver bem a matemática, porque o que te cobre o full time, você vai ter que cobrir por fora, por você. Então o salário tem que compensar nesse sentido. Então eu fiz toda a matemática, deu certinho. No fim eu falei: olha, vai ficar, vou até sair ganhando um pouco aqui, vou com tudo. E fui, e foi excelente. Foi a minha primeira experiência fora do Walmart. Não, eu lembro disso. E foi muito legal poder trabalhar com a Carol. Carol que trabalhava num time do lado da onde eu trabalhava, da minha cadeira. E, nossa, foi muito gostoso. Eu lembro desse tempo. E é isso mesmo. Eu sempre fui CNPJ desde o começo, porque a minha empresa, como eu consegui o visto aqui, foi por CNPJ. E aqui, assim, se você tá vindo como CNPJ, você vai trabalhar direto. O caso da Carol, ela já podia ser direto sem uma empresa no meio, porque ela já era green card, mas eu tinha uma empresa no meio, mas você acaba ganhando mais em espécie. Então, o que falavam pra mim, assim, se você é jovem, né, não tem marido, não tem criança, não tem essas coisas, o seguro saúde para você pagando é barato, porque só você é um bom período para acumular um pouco de dinheiro e salvar. E aí, Carol, eu lembro que daí você resolveu sair e ir atrás do seu outro sonho, que era morar em Nova York.
né? Sim, Então, depois acho que você ficou o quê? Um ano, 2 anos mais em São Francisco, né? Porque você ficou no total de 4. E aí isso. eu lembro que você. E nisso, assim, a Carol mudou para produto. Ela não passou naquela entrevista, mas depois ela passou numa É. interna. Ela fez produto. E então ela tem uma visão dos dois, o que é ótimo para um profissional nessa área, na área que a gente tá, né? Mas aí o coração dela falava que ela precisava da próxima do challenge dela, né? E a Carol, como disse, ela passou um mês em Nova York e se apaixonou. Então, Carol, você quer contar um pouquinho pra gente e aí como é que foi essa decisão de mudar de uma costa para outra costa? E assim, qual foi o maior choque quando você chegou em Nova York? Se teve, né? Porque eu sei que você já conhecia e você era fã, mas assim, teve algum choque cultural entre Califórnia e Nova York? Choque cultural não foi bem um choque, uma grande mudança que teve, e foi assim, primeira vez na minha vida também, como você disse, todo mundo sabe que eu sou alucinada, apaixonada por Nova York, amo aquela cidade, mas eu nunca tinha pensado que morando lá, a gente não é nem conveniente ter carro porque não tem onde estacionar, ou você vai pagar uma fortuna de estacionamento, ou você vai estacionar, o povo vai bater no teu carro na rua, ninguém respeita. Achar apartamento já é difícil, se quiser com garagem, então esquece, não vai achar. Então, pela primeira vez em muito tempo na minha vida, putz, vou ter que ficar sem carro. Eu tive que vender meu carro que eu amava lá em São Francisco, fui chorando, O vender por um Mini. preço. Meu minizinho querido, pô, tive que baixar preço, enfim, praticamente doar o carro. E fui com o coração partido de, meu Deus, não vou ter carro, tal, né? Mobilidade, como é que vai ser? Mas aí foi uma mudança assim que acabou sendo positiva, porque Nova York você é muito fácil de se locomover. O metrô é 24/7, é muito também para você andar é fácil porque é plana, né? Não é igual São Francisco, que são essas, né? Tudo as hills. Então, foi a primeira assim grande diferença. E aí tudo mais, né? Eu não sei, acho que a vibe é bem diferente entre São Francisco, que eu também amo muito. É uma cidade maravilhosa, uma beleza, assim, incomparável, né? E com a cidade grande de Nova York é outro tipo de beleza, é outro tipo de vibe. Então, mas a primeira coisa, assim, que fica é a questão do carro, porque eu acho que a gente brasileiro, todo mundo adora o Até carrinho, a gente hoje. Até adora. hoje ela chora pelo Mini Cooper. Nossa, e ele era todo cheio de coisa, meu Mini Cooper, aquela coisinha linda. E a gente gosta, né, de cuidar do carro e tudo pegado no carro. Então foi uma coisa assim que eu desapeguei de uma vez. Aí depois para comprar carro até hoje, minha gente, estou em Chicago, não tem carro. Acho que depois que você se acostuma com o transporte público, e me falaram muito isso aqui, na Califórnia você se apega mais ao carro. Porque aqui as coisas, mesmo na Bay Area, em São Francisco você não precisa, mas como a Carol falou, muitas vezes o trabalho é 15 minutos, 20 minutos, então você acaba tendo um carrinho. É, E Nova York e Chicago é mais concentrado mesmo. E quando você precisa ir para o subúrbio, eles têm muito melhor infraestrutura de trem, essas coisas. A Bay Area é notória por não ter esse tipo de infraestrutura. Então, assim, você não consegue pegar um metrô, um trem, né? A gente tem, mas é o que a Carol falou, demora 2, 3 horas para chegar no destino, que é 40 minutos dirigindo. Então. é. E, Carol, por que que você. Aí, como é que foi procurar um emprego em Nova York? Eu sei da transição. A gente, na época que não se falava em remoto, porque a gente era pré-pandemia, você tinha ainda empresas que tinham flexibilidade. Então, a Carol, eu vou dar aquela entradinha que eu falei: não, Carol, não sai, não sai, fica no StubHub. E aí, e uma das coisas que eu comentei com ela é falar assim: é melhor, vamos fazer assim, eu sei que você vai sair, né? Porque não tinha aquela história do remoto. Mas eu falei assim, mas é melhor você ter alguma coisa enquanto você procura do que de repente ficar sem nada por um bom tempo, porque a gente nunca sabe, né? Então, Carol, você pode explicar um pouquinho dessa transição antes de Covid? Antes de Covid, Carol já estava trabalhando remoto em Nova Gente, olha só, precursora, gente. York. Trailblazer. Trend. Foi 2018 isso, Foi. foi antes do Covid. Então, é isso que a Ká falou, o trabalho remoto não era uma coisa ainda, né? Mas eu tive essa possibilidade porque tinha a empresa que era dona do StubHub na época, que era o eBay, tinha um escritório em Nova York e eles falaram, né, Carol, trabalha de É. lá e tudo mais, e vamos que vamos. Só que assim, não era mesmo, não fluía da mesma maneira. O time É, estava em São Francisco e em Barcelona, sei lá onde, na é, Espanha, em é na Madrid. Espanha. Ah, Bilbao, né? É, Bilbao.
E eu tava lá, isolada, perdida na vida, lá no meio de Nova York, sem conseguir conectar com a galera. Não era essa cultura que a gente tem hoje, que é todo mundo no Zoom, É, todo mundo remoto. Não era. Aí, realmente, chegou uma hora, que eu, não, eu preciso. E era muito ruim. Você chegava no escritório, ninguém fala bom dia, ninguém é. interage, tá cada um com o seu fone. Eu falo, gente, pra que que eu tô aí vindo nesse escritório? Like, não tinha um. Porque todo mundo que tava lá tava na mesma situação, eu acho. Então, não tá rolando. Aí comecei a procurar trabalho em Nova York e na época eu queria ir para o escritório, queria, né? Nossa, como a gente muda, né, minha gente? As coisas Enfim, mudam. é. E aí, de novo, mais uma vez na minha carreira, eu me vi numa situação que eu falei, vou ter que. Quanto mais eu procurava, mais eu vi que eu ia ter que tomar um step back. Não no cargo, nem tanto, mas no salário. Porque um diferencial, hoje em dia eu acho que está mais equiparado, mas naquela época que foram 6 anos atrás, os salários da Bay Area, do Silicon Valley, de onde eu estava vindo, eram muito mais altos do que o de Nova York, para essa área nossa. Claro, talvez se você estivesse na indústria de finanças, Nova York é o lugar para se estar. É, Agora, para tech, hoje em dia está mais dinâmico por causa da pandemia, até eu acho que as isso, empresas disseminaram. Mas exatamente. naquela época, para ter o salário que eu tinha, você tinha que estar na Bay Area. E eu aprendi isso muito rápido, que eu comecei a entrevistar, falei, gente, mas às vezes o cargo era mais alto que o meu, salário menor, o que que eu vou fazer? Não tinha o que fazer. Eu preciso investir na minha carreira, eu vou ter que tomar outro step back. Nesse caso, foi no primeiro step back que eu tomei quando eu mudei para os Estados Unidos foi no cargo, nesse foi no salário. Então, aceitei um trabalho na J. Crew, que é uma marca de roupa aqui, bem e eu achei o máximo, né? Falei, gente, estou em Nova York trabalhando com fashion, vai ser tudo de bom.com, vou, dá tudo bem, vou tomar um pay cut e vamos embora. E aí fui lá para ser gerente de projeto Scrum Master da Omnichannel, então tinha tanto para cuidar de projeto das lojas físicas quanto do e-commerce, tudo mais. Só que, enfim, a gente pode entrar, isso é tudo uma outra história. Mas foi esse o jump que eu fiz. Não, e é legal, Carol, o que você falou, porque eu acho que ele também, o que você falou do step back e em diferentes áreas, eu acho que hoje em dia, principalmente depois da pandemia, tem muito mais isso também. E uma coisa que eu acho que é importante, assim, carreira não é linear, né? Então, é Uhum, uma coisa, assim, que você... ou para você continuar seguindo seus sonhos na vida, né? No que você queria. Por exemplo, você queria ficar em Nova York e aquilo era importante para você, você tomou um step back do pagamento temporariamente e depois você construiu. Ou pode ser no roll, né? Que foi quando você se mudou para cá. Mas é importante também, assim, não dá para ter, quando a gente está em momentos de mudança, não dá para ter todos os checks. não E eu dá. acho que muita gente que eu trabalho, quando eu estou tentando recrutar pessoas do Brasil, fica aí a dica. O brasileiro, ele tende a querer todos os checks em place. Então, é o título, é o salário que tem que ser o mais alto, é isso, é aquilo. E a cultura americana, ela não é de dar tudo isso de uma vez. Ela espera, eu vou comprometer um pouco, você vai comprometer um pouco. É que nem relacionamento, é a cultura americana de trabalho. Então, quando a empresa estava contratando a Carol, eles falaram assim: Carol, você está em Nova York, nós somos a G-Crew, nós vamos te dar esse projeto legal, mas a gente vai te dar menos dinheiro. Então, a Carol tinha que ir pelo outro lado e falar assim: não, realmente, eu tô em Nova York. Mas, assim, então, é uma coisa que eu vejo às vezes é muita gente perdendo oportunidades por causa desse checklist. E como foi o que a Carol falou, a gente dá um step back, mas a gente aprende e ganha tanta coisa que depois, quando a gente vê, fala assim: ah, tudo bem, era um título, mas depois o meu salário duplicou, triplicou, né? Quem sabe? Né? Então, assim, eu acho que é uma lição bem importante para Carol. Não para Carol, para vocês, da Carol. Não para Carol. A Carol e eu, aprender, ela fez todas as decisões dela. Não existe decisão certo ou errado, né? Certo para você. E eu acho que ela É o que. tomou as decisões certas para ela. Ela tá. E Carol, ela tá linda e no Weight Watchers Now, que ela se mudou para Chicago depois. E Carol, me conta um pouquinho, então, só pra gente finalizar essa primeira conversa, porque eu acho que agora tem tantas tangentes aqui que a gente pode É. gastar uma hora em cada uma.
Mas vamos finalizar para deixar uma dica que eu acho que é uma coisa que eu admiro muito em você. Bom, admiro muito a sua jornada e aceitando esses step backs que você falou, settlebacks, para continuar. Isso daí eu sempre te admirei, guerreira, admirar. Mas eu também admiro você assim, como que você construiu amigos nos Estados Unidos, porque é tão difícil fora de casa construir amizade e cultivar, especialmente você mudando, porque você mudou bastante. Então, vamos falar um pouquinho das dicas de alguém que tem um sucesso com amizade. Dica assim, aonde achar amigo? O que que você fez? Você fez alguma coisa especial? É tudo de trabalho, eu sei que não é. Mas assim, conta um pouquinho assim pro pessoal que tá se sentindo um pouco sozinhos, porque se mudou pra cá ou só com o esposo ou mesmo sozinho. Como que foi navegar em termos de achar amigos? De achar essa corrente de amizade, que eu sei que você tem vários. Então, fala pra gente aí aprender, vai. Ai, nossa, olha, Spill the beans. eu tenho muita sorte, na verdade, com relação a isso também. Sou tão grata, tenho amigos maravilhosos, tá uma aqui, gente, que vocês conhecem bem. E o trabalho, sim, me trouxe muitos deles, como a Camila, e como tenho vários outros do Walmart até hoje, e de outras empresas pelas quais eu passei. Mas também outra coisa bom, uma coisa que ajuda. Aqui em Chicago, por exemplo, eu moro num prédio grande. E eu tenho cachorro, então você vai passear com seu cachorro, no prédio tem o parquinho do cachorro. Você conhece a pessoa que tem cachorro. Ah, você está no grupo de mãe de cachorro, não sei o quê, põe o nome da mãe do cachorro, não sei o que lá, pronto, já faz amizade com a mãe do cachorro. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu fiz aqui também, por pressão, peer pressure, por pressão de uma amiga que falou, Carol, você precisa sair de casa, você tá, porque aqui é frio, bem frio, bem mais frio do que São Francisco, é mais frio por mais tempo do que é em Nova York, então você fica meio deprimida. Aí tinha uma amiga minha que falou, acho que você tá meio deprimida, você precisa sair de casa. Seguinte, Jéssica, Camila Jéssica, conhece também. que se recusa a ser entrevistada porque ela é shy, tá É bom? chá e não sei aonde, mas Não sei aonde também, nós vamos convencer ela, Carol, nós vamos convencer vamos. ela. Ela falou para mim, olha, vai nesse evento. Ela trabalha na empresa que vende bebidas alcoólicas. Não vou dar o nome aqui porque eu não sei, não quero que Jéssica tenha problema. Jéssica É, tem que vir aqui para fazer o marketing. é. Tem que vir E aqui. ela falou, tem esse evento de Women the Whiskey, que chamava mulheres que tomam whisky, né? Eu falei, amiga, eu nem tomo whisky, eu não Mas sei nem tomar whisky, né? Eu tomo, faço careta. Ela falou, mas não interessa, você vai lá. Vai conhecer mulher lá de Chicago, pra você se enturmar. Falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou. Aí fui, era um dia de semana, num lugar XPTO que eu nunca tinha ido. Peguei um Uber e fui. Cheguei lá, coincidência ou não, tinha outra menina lá, igual eu, perdida na vida, não conhecia ninguém, também não tomava uísque, mas estava lá para conhecer gente. E aí a gente se deu super bem aí ela já me chamou para outra coisa depois, me apresentou para um monte de amigos dela que já viraram hoje são minha família aqui em Chicago, são super amigos. Então, esse tipo de coisa aleatória, às vezes, gente, que a gente fala, ai, mas por que que eu fui aceitar esse convite? O que que eu fui inventar? Vai, porque é aí que acontece, a vida acontece nesses momentos, assim, aleatórios também. Mas a gente tem que procurar também, né? Que se eu ficar sentada em casa, ai, não, vou ficar aqui com frio, deprimida, tava aí sozinha. E é legal, e a inércia é o maior inimigo, né? Porque é fácil ficar parada, é fácil ficar É, dentro de casa no frio. Mas eu acho legal, eu adorei a história do cachorro, porque é assim mesmo, hoje em dia é bem mais do que 20 anos, 10 anos que a gente tá aqui. WhatsApp, muito mais usado. Mas essa história de vai em evento, conversa, evento de empresa, evento na indústria. Eu lembro que eu levei você lembra, Carol, no W Hotel, que eu falei, Carol, eu não aham, sei o que é, mas eu quero ver gente. lembro. Vamos ver, né? Então, assim, e assim, às vezes você não quer ir sozinho, mas você conhece uma pessoa a mais, aí você chega lá, você conhece um monte mais, então o grupo vai aumentando. E é importante cultivar tudo isso sabe, porque quando você tá nos Estados Unidos, Carol, e acho que você sente a mesma coisa, você tem que criar uma família longe da sua família. E É, os seus amigos de infância não estão aqui. Então é difícil, mesmo longe, assim, mesmo longe eles estão presentes. Mas assim, às vezes alguém perto, né, numa emergência, você sentir que tem alguém perto é importante. Então, seja tipo amigo, né? Amigo, parceiro, o que que seja, você vai ter que construir de novo aquela malha, a que a gente fala aquela malha perto.
aqui. E acho que essas são umas dicas super legais. Saiam de casa, mesmo no frio. É, Eu não tenho esse problema que não neva aqui, pois mas, é, né? mas sair de casa, Privilegiada. né? É, mas sair de casa é difícil. Bom, Carol, eu sei que a gente já tá aqui falando faz uma hora, então eu vou dar um break. Mas muito obrigada. De novo, se alguém tiver algum comentário, pergunta, pode deixar. A gente vai tentar responder. E se tiver bastante comentário ou conteúdo para a gente fazer um próximo vídeo, a gente traz a Carol de volta. Com certeza eu vou trazer a Carol de volta para outro episódio, porque eu acho que tem várias tangentes aqui que a gente pode ir. Mas como esse é o primeiro episódio, tentei dar uma história completa com várias dicas, mas me fala aí o que que vocês gostaram mais e que mais tipos de dicas vocês querem que a gente pode ir bem fundo numa específica. Carol, muito obrigada. Saudade, amiga. Eu Eu tava aí, você não também. tava. Obrigada pela casa. Imagina, saudade também. Obrigada por me ter aqui. Claro, e a gente se fala daqui. Um Tá. beijo, Carol. Beijo, Tchau, tchau. tchau. Tchau.